Por acaso tu tá com tempo sobrando aí na fazenda, na tua propriedade? Porque a verdade é que muitos, e talvez tu mesmo, estão dedicando horas demais a uma prática que talvez não seja tão eficiente assim. Eu estou falando daquele manejo diário de piquetes, movimentando gado, ajustando cerca, tudo em nome do famoso pastejo rotacionado intensivo. E se eu te disser que boa parte desse esforço é completamente desnecessária, nesse vídeo eu vou te mostrar resultados de um experimento científico surpreendente com vacas leiteiras que confrontou exatamente essa lógica. E mais, eu vou te mostrar uma fazenda onde, a partir desses estudos, isso foi testado e comprovado na prática. Então te prepara, porque o que tu vai ver aqui vai mudar tudo o que tu pensa sobre manejo de piquetes. E quem vai nos contar sobre o experimento e essa experiência é o Gabriel Menegazzi. Ele que é brasileiro, gaúcho, e hoje é pesquisador e professor da Universidade da República do Uruguai. E de lá que ele nos traz essa experiência. Quando nós gravamos esse vídeo, em dezembro de 2022, ele estava lá na Holanda, onde ele faz parte do seu doutorado. E de lá que ele fala conosco então. Mas antes de eu passar para ele, eu quero te lembrar de deixar teu like e te inscrever no canal para fortalecer esse projeto. Essa mesma discussão também está muito presente no dia a dia no Uruguai, como tu bem comentou, em geral, né, os produtores acabam utilizando um piquete por dia e muitas vezes, em algumas épocas, 2 piquetes por dia, né, um de manhã e um à tarde. E o que acontece aqui, como eu te comentei, que há vários anos é feito pesquisa, né, experimentos na estação experimental com gado de leite, várias vezes foi começado a utilizar, né, mais dias de pastejo no mesmo piquete. Inclusive, meus orientadores lá já chegaram a fazer alguns experimentos com pastejo contínuo também. E aí, todos os anos nós temos o que a gente chama de jornada anual de difusão de resultados, né? Então, os produtores vão à universidade para apresentar os resultados, e mostram os experimentos e discutem sobre isso. E sempre foi uma dúvida, né? E eles ficavam muito intrigados com essa questão dos animais permanecerem mais que um dia no mesmo piquete. E não era fácil de convencer os produtores de que isso é uma alternativa que poderia ser bom, né? Por vários motivos, mas o próprio produtor seria menos trabalhoso ter que fazer menos piquetes, né? Então, o objetivo sempre da pesquisa sempre foi facilitar a vida do produtor e não o contrário. Então, isso é importante também mencionar. E foi mais ou menos nesse contexto que em 2018 ou 2019, se não me falha a memória do ano exato, a gente resolveu fazer os experimentos específicos para avaliar essa questão, para terminar de tirar a dúvida do pessoal, né, sobre o número de piquetes. E aí, o primeiro experimento que nós fizemos foi comparando piquetes, um tratamento era piquetes diários, né, como é o tradicional, e o outro tratamento, os animais ficavam uma semana no mesmo piquete. A mesma área para os 2 tratamentos, só que em um caso eu dividia em 7 e dava uma vez por dia um piquete novo, e no outro caso era o mesmo piquete nos 7 dias. Nós fizemos isso, um ciclo de pastejo no inverno, e um ciclo de pastejo no início da primavera, e um ciclo de pastejo no final da primavera, para ter também diferentes estações do ano, né? Um com mais suplementação, outra com menos, pastagem também um pouco diferente, para ver o que acontecia em todos esses casos. E como era esperado, né? Como era a nossa hipótese, a produção de leite foi igual entre os 2 tratamentos, ou seja, fazer 7 piquetes ou fazer um só, a produção de leite, resultado foi exatamente a mesma. E o trabalho se reduziu em 7, né? Ou seja, para as vacas tanto faz, né? São 7 piquetes ou um. Muda para o manejador, né? Que vai ter menos Exatamente. custo, inclusive, de cerca, de coisa, e menos trabalho de ir lá. Exatamente. E isso tá muito vinculado, né, com o que nós comentava antes, Leandro, que é da questão do manejo das alturas na pastagem, né, ou do como eu manejo o pasto, porque se eu tenho pouco pasto, ou então eu vou forçar o animal a consumir ou rebaixar muito a pastagem, nesses sistemas é provável que se eu oferecer, né, uma parcela de 7 dias para o animal, ele vai consumir tudo nos primeiros dias e no final não vai ter mais. Vai rapar. Por isso que é importante essa associação das coisas, né? Tanto o manejo da pastagem de controle de alturas e da oferta, como para poder implementar, né, um sistema com mais dias de ocupação, né, como a gente chama, mais dias de ocupação no mesmo piquete. Então, são coisas que tem que trabalhar juntos. Claro, porque tu comparou em situação, os dois era bom manejo, né?
Era quando os animais Exatamente. não faziam sobrepastejo, tinha um rebaixamento pequeno e também a entrada era no ponto definido certo lá, não podia ser um pasto passado do ponto, né? Daí ia dar erro. Só ia complementar que nesses casos, né, ou nesses experimentos que a gente fez, nesse experimento específico, a altura de entrada, como eu te comentei, o critério de entrada foi as 3 folhas, né? Isso dava em torno a 18, 19, 20 centímetros, e a altura de saída nesses potreiros foi em torno de 10, 11, 12 centímetros, mais ou menos. Então, para te ter Uhum. uma ideia, né, em valores aí absolutos de como foi essa altura de entrada e saída. E também a questão da oferta foi uma oferta adequada, né, para as vacas conseguir consumir bem e manter uma produção alta também. Numa situação que eu não tenha uma oferta suficiente, eu posso recorrer a estratégias para manejar e manter o pasto dentro dessas metas, né? Perfeito. Aí é uma boa questão, porque o que acontece, se tu tem uma quantidade de pasto limitada, o que dá para fazer, né, em geral nós trabalhamos com duas estratégias. Uma é controlar a suplementação, porque se eu aumento a suplementação, né, a silagem em geral, que é o substituto do pasto, se eu aumentar a suplementação no coxo, a vaca vai chegar com menos fome na pastagem, e ainda que tu tenha pouco pasto, isso vai ser suficiente e tu não vai rebaixar muito, não vai afetar o próximo rebrote da pastagem, por exemplo. Então, um fator de ajuste, como a gente chama, né, é aumentar a comida no coxo se tu tem pouco pasto. Uhum. Um outro fator de ajuste que não é, ele é conectado, na verdade, com o que eu acabei de comentar, que é o tempo de pastejo. Se eu tenho limitação na oferta de pastagem, eu posso aproveitar e colocar as vacas só no melhor horário do dia para pastejar e tirar elas com menos tempo. Então, para evitar também, de novo, né, o rebaixamento excessivo da pastagem e comprometer ainda mais o rebrote dos próximos ciclos. E aí eu tenho que suplementar um pouco mais. Aí suplementa nesses outros horários, né, que não são os preferenciais para pastejo, e permite o Exatamente. acesso ao pasto nos horários principais. Se eu não fizer essa suplementação adequada, provavelmente, se eu fizer mais piquetes, ou fazer um piquete para mais dias, elas vão acabar consumindo mais do que o desejado. Então isso deu certo quando eu controlei, né, para que os animais consumam, ou eu ter pasto Exatamente. suficiente para consumirem o que precisa, ou, em caso de limitação, fazendo um ajuste na suplementação nos É, horários não preferenciais. é exatamente isso que foi feito. E deixa eu te complementar com mais um experimento que nós fizemos também nessa mesma linha, porque como eu te comentei, esse experimento foi feito na universidade, foram, né, com alguns piquetes, mas foram com relativamente poucas vacas. Nós usamos entre 10 e 15 vacas mais ou menos nesse experimento. E aí, no ano seguinte, nós apresentamos para os produtores, né, que foram no nosso dia de campo lá, os resultados e tal. E acredita que ainda assim, vários, né, ficavam na dúvida, não, mas isso só funcionou porque é com pouca vaca, porque é na universidade, não sei o quê. Sempre tem o pessoal que fica com a pulga atrás da orelha, né? Isso deve acontecer por aí também. E é bom, na verdade, que os produtores questionem e queiram entender, né? Porque isso também força a gente a explicar melhor e tentar entender o sistema. E no nosso caso, o que a gente fez foi gerar novos experimentos. E aí, dessa vez, a gente fez uma parceria com uma fazenda muito grande de produção de leite no Uruguai. E o que nós fizemos foi pegar 600 vacas, quase 600 vacas, e fazer um experimento com elas. E o que a gente fez? Uma fazenda, né, uma fazenda grande que já tinha sua rotina de trabalho, e eles costumavam utilizar 2 piquetes por dia. No Uhum. início da primavera, mais ou menos ali, era 2 piquetes por dia, um de manhã e um piquete de tarde. Mais perto do final da primavera, início do verão, com muito calor, diminuía um pouco o crescimento da pastagem. É, Aí eles começavam a utilizar só um piquete por dia e mais suplementação no horário Aham. contrário. Essa era a estratégia, mas ainda assim era um piquete por dia. E o que a gente propôs para essa fazenda foi: vamos dividir esse grupo de vacas no meio, metade das vacas vão continuar fazendo o manejo de vocês, como vocês sempre fizeram, e a outra metade, o outro grupo de vacas, nós vamos simplificar a vida de vocês. Se tu tem um potreiro, né, um piquete que é grande e vai dar para 3 ou 4 dias, tu não faz piquete no meio. Larga as vacas 3, 4 dias, porque corresponde o tamanho daquele potreiro. Quando eles passar para o próximo, se a quantidade de pasto é suficiente para 5, 6 ou 7 dias, elas vão ficar esse tempo. Tu não vai subdividir o potreiro, vai aproveitar a cerca que já está lá, Natural. aproveitar o tamanho que já existe
exceto que fosse muitos, os poteiros muito grandes, vamos dividir no meio ou em 3 vezes, mas não mais que isso. Então, sempre tentando manter 3, 4, 5 dias de pastejo no mesmo piquete. Isso foi feito de outubro a dezembro, com 600 vacas. Isso não é um detalhe, né? É bastante animais. E aí, para surpreender o pessoal da fazenda, a produção de leite foi exatamente igual durante os 3 meses para os dois grupos. É. Então, isso realça, né, e nos confirma ainda mais que quando tu maneja a altura de entrada e saída, maneja uma boa oferta para os animais, não é necessário exagerar ou ter tanto trabalho em fazer 2 piquetes por dia, por exemplo, porque para a vaca é inclusive melhor fazer ter piquetes de mais dias, né? E nesse experimento foi feito também avaliação comportamental, né? Nós tínhamos um TCC que foi feito com esse experimento, e aí nós conversando com os alunos e eles discutindo, né, que eles notavam visivelmente que as vacas que tinham maior espaço, né, porque o piquete era maior e ficavam Aham. mais dias no mesmo piquete, eram muito mais tranquilas, disputavam menos entre elas dentro do piquete, né, comparado ao outro lote de 300 vacas em tamanho muito menor. Então, isso também é respaldado pela literatura, né, Leandro? Tem alguns trabalhos que avaliaram isso, que quando tem primíparas, né, vaca de primeira cria, a disputa com as vacas um pouco mais velhas fazem que elas consumam ainda menos na pastagem, né, porque a vaca mais velha vai pegar as melhores áreas e a primípara, né, vai ficar para trás. Então, isso é outra vantagem, tu ter áreas maiores, né, e voltando sempre no mesmo piquete com áreas maiores, que os animais se distribuem melhor e competem menos. Isso é muito interessante porque talvez o principal fator hoje, que inclusive para os sistemas à base de pasto por aqui, que dificultam a permanência dos produtores, é a mão de obra. Então, são formas de simplificar o dia a dia do produtor, né? E tu viu que ele falou ali de dar suplementação em horários fora daqueles preferenciais de pastejo? Se tu quer saber mais sobre isso, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico sobre comportamento de pastejo diário dos animais. Clica aqui e confere. Visita também lá o nosso Apoia-se e vê como que tu pode colaborar com o nosso canal e participar dessa comunidade tendo acesso a conteúdos exclusivos. Um abraço.